Pai querido e amado Deus, me coloco nesta hora na sua presença e venho te pedir, Senhor, que o Senhor me dê uma noite plena e abençoada para mim e todos aqueles que aqui estão. Senhor, muito obrigado por muito que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos dê sabedoria e entendimento na sua palavra. Eu entrego essa live nas suas mãos, eu entrego a minha vida, a vida de todas essas pessoas que aqui estão nas suas mãos. Nós somos seus filhos queridos, te amamos e te bendizemos. Glorificamos o seu nome a cada noite e a cada dia. Seja conosco, Senhor. Abençoe as nossas vidas. Perdoe pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu Senhor o reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Boa noite, queridos e queridas. Cheguei já orando a Deus, porque sem a presença do Senhor nas nossas vidas, tudo fica confuso, não é mesmo? Então temos que buscar, já orando ao Senhor, pedindo que Ele nos dê entendimento e sabedoria nessa noite e agradecer por tudo que Ele tem concedido nas nossas vidas, não é mesmo? Então vamos dar início ao estudo do livro de Salmos. Hoje eu vou falar do Salmo 138, 139 e o Salmo 140. Mas antes gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Não se esqueça de apertar aí na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todos. Apresente também esse canal, nosso canal, para outras pessoas do teu bairro, da tua cidade, do seu estado. Tá bom? Sejam todos muito abençoados. Sejam eles, que essas pessoas que você apresentar venham de coração aberto para conhecer mais e mais a palavra do Senhor, porque Deus é o nosso refúgio, não é mesmo? Só Ele pode nos valer. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, tudo se faz bem, tudo fica mais tranquilo e em paz, não é mesmo? Então, eu vou começar lendo. Você que chegou novo, você se inscreve, aperta na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha toda, já estará escrito e escrita. Do lado você vai ver uma mãozinha, você clica nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do que eu trago aqui, que nada mais é do que o estudo do livro de Salmos, da palavra de Deus, daqueles personagens, né, aqueles homens do passado que deixaram para a gente uma escrita, né, em forma para que esse serviço de espelho para o nosso entendimento, para que a gente venha fazer o que é certo, seguir reto, não ir nem para a esquerda nem para a direita, mas seguir aquilo que Deus quer que nós façamos. Sejamos todos obedientes dentro daquilo que Deus coloca pra gente. Pelo menos vamos tentar acertar, né? Vamos buscar em acertar, para que a gente não venha se arrepender mais tarde, tá bom? Porque muitas das vezes não adianta a gente só ficar orando sem a gente buscar ter ação. Então, é ação e oração. Não pode esquecer disso, tá bom? Não repare, eu tô um pouquinho rouca. Eu tô um pouquinho rouca. Que tá vermelhinho porque eu tava coçando também, tá bom? Então, vamos aqui o que diz a palavra, tá bom? No versículo 1 do Salmo 138, que fala a ação de graça de Deus por amor à sua fidelidade. Diz assim: eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti clamarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e levantaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas o soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás
Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Então, esse salmo de número 138 é um clamor. Ele está falando de um clamor sincero, né? Aqui onde o salmista Davi, ele clama com toda humildade, com toda sinceridade a Deus. Por conta disso, né? Ele se derrama na presença do Pai, né? E aí então ele desfruta de todos os benefícios, de todas as benignidades, de todas as coisas que Deus concedeu para ele. Também fala da força do salmista. Ele estava com plena confiança, né? Ele confiava plenamente em Deus. Isso é, então ele buscava nas orações, né? Ele andava de maneira reta na presença de Deus. Vamos agora falar do Salmo 139. O Salmo 139 fala sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Diz assim no versículo 1: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizeste inferno a minha cama, no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois puseste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assim assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflinjo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Este salmo de número 139, esse salmo está falando das ações e dos pensamentos, né, da intimidade, do íntimo, né,
que o salmista tinha, então o íntimo que ele tinha quando ele se colocava no esconderijo secreto, né? Como diz o Salmo 91. Então ele se colocava num esconderijo secreto, mas não revelava a ninguém, ele só se colocava lá. Então ele examinava as ações, né? Todas as ações que as pessoas cometiam lá, né? E os pensamentos, as intenções, Deus examinava todos eles. E as intenções, o que fazia eles tomarem certas atitudes. Então, ele pergunta, o salmista pergunta, para onde me irei do teu espírito? Então, o espírito, ele está querendo dizer aqui que o espírito é o espírito da vida. Você entende? Ele está falando do espírito da vida, o espírito de Deus. Que só quem nos dá vida é Deus, né? É Ele que nos fortalece para que a gente venha seguir, né? Sair dos nossos sofrimentos, das nossas tribulações. Então, Deus nos dá essa força, né? E é debaixo das asas dele, no esconderijo do Altíssimo, é que nós ficamos, não é mesmo? Então ele pede para Deus sondá-lo. Então Davi, ele foi ousado, bem ousado nas suas orações, quando ele pede para Deus examiná-lo e ouvir as orações dele, para que ele fizesse com que os inimigos saíssem do caminho dele. Então Davi foi muito humilde ao pedir a Deus que o sondasse, você entende? Quando ele pediu a Deus que sondasse o coração dele, ele foi muito humilde, porque Deus poderia ver se ele tinha erros e todas as falhas. Aliás, Deus vê tudo, né? Ele vê todos os erros, todas as falhas e todos os acertos nossos. Além disso, ele foi sincero ao dizer para Deus que algo ia errado com ele. Ele falava, eu sinto algo errado comigo. Entendeu? Então ele pediu a Deus para que guiasse no caminho dele, porque ele sentia que ele não estava muito legal, ele não estava em caminho, ele estava meio tortuoso, você entende? Não estava naquele caminho certo. Então ele pedia a Deus que o sondasse o coração dele e ajudasse a ele a seguir no caminho certo. Vamos para o Salmo 140. O Salmo 140, o salmista ora para que seja guardado. Então ele diz assim: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, que pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo de seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Os soberbos armaram laços e cordas estenderam a rede ao lado do caminho. Armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não promovas o seu mau propósito para que não se exaltem. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade de seus lábios. Dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terás firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustenta a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos louvarão teu nome, os retos habitarão na tua presença. Então, vamos entender esse salmo também de número 140. Ele fala nesse salmo de uma má língua, que tudo que se falava era motivo de guerra, né? As guerras
eles causavam problema, falavam, né, demais, coisas que não era propícia na época, né? E fala também que o Senhor sustentava todas as causas deles, porque Deus sustentava os justos. Então Deus sustenta sempre as pessoas que são justas num tempo determinado, mesmo que venha sofrendo injustiças e aflições, mas Deus, ele está sempre presente, ele está sempre sobre nossas vidas, né? Constantemente, ele está sempre olhando por nós. Então, ele clama na oração dele, ele faz uma oração sincera e pede ao Espírito de Deus, para que Deus derrame o Espírito agradável dele sobre a vida dele, mas que olhasse por ele, porque ele estava se sentindo que tinha algo errado com ele. Então, nas atitudes dele, nas orações dele, ele falava que tinha algo errado. Então, ele orava a Deus. Então, ele pedia a Deus com toda a fé, né? Ele pedia a Deus que o ajudasse. Davi compreendia que as suas orações e as suas atitudes, os pensamentos dele, até mesmo os mais simples pensamentos que ele tinha, eram recebidos como oferta ao Senhor. Você entende? Então, Davi, ele falava do perigo do falar, né? Que às vezes falava demais. Então, nessa oração, Davi pede forças a Deus para não pecar com palavras ou ações contra Deus. Você entende? Ele não queria pecar contra Deus. Então ele pede: Senhor, me dê forças para que eu não peque contra ti, nem fale demais coisas que não te agradariam. Você entende? Davi fez isso. Então vamos recapitular aqui, vamos voltar lá para o Salmo de número 139. Então, o que traz esse Salmo de número 139? Esse Salmo, ele vem trazer para a gente, deixa eu botar aqui, ele vem trazer para a gente uma mensagem, vinha trazendo mensagens ruins que tinha lá. Ele falava, né, dos pecadores. Então ele ao mesmo tempo que ele falava dos pecadores, ele também revelava a soberania, a grandeza de Deus sobre todas as coisas, sobre toda a terra, sobre todos eles. Você entende? Porque ao mesmo tempo que esse salmo traz uma mensagem de ruim, né, lá dos pecadores, traz também uma mensagem de soberania de Deus, né? Falando que Deus, da governância de Deus sobre todas as coisas, da sabedoria infinita que Deus tem, né? Dessa sabedoria de santidade, de justiça que Deus tem. Então, Davi, ele sentia a necessidade de falar isso com Deus, porque ele falava para Deus que tinha ódio dos inimigos, que ele não aguentava aqueles inimigos, mas que Deus o livraria daquilo tudo. Então ele tinha muita sinceridade no coração dele quando ele falava com Deus, você entende? Então Deus se agradava dele e o ajudava muitas e muitas vezes. Assim nós devemos fazer, nós devemos ser sinceros e humildes com Deus, para que Deus possa se agradar do que nós falamos com ele, do que nós conversamos com ele, contamos para ele, né? Para que ele possa se agradar e para que Deus possa nos trazer as respostas que nós precisamos. Aí a gente precisa pedir o quê? Forças a Deus. Senhor, me dê forças. Assim como o Senhor fez com Davi naquela época, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda para que eu possa desfrutar dessa segurança que o Senhor passa. Você entende o que eu estou falando? Então esse salmo fala isso. Esse salmo de 139. Quando ele fala assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.
me susterá. Você entende? Então, ele estava falando no Salmo 139, falando sobre isso. Eu pulei o Salmo de número 138, não é mesmo? Eu falei do Salmo 139, que eu teria que falar do Salmo 138, mas eu vou falar agora. O Salmo 138 é um salmo onde Davi, ele dá graças a Deus pelo amor. Então o salmista, ele compõe um cântico, né, uma música de adoração e gratidão para Deus. Então essa gratidão, ela é revelada na piedade, no agir de Deus na vida de Davi, você entende? Deus teve piedade, porque Deus viu a gratidão dele revelada, viu como que Davi era humilde e agradecia a Deus por tudo. Então o Salmo, ele nos revela que sempre que a gente invocar a Deus, sempre que a gente buscar a Deus, ele vem para nos responder, você entende? Então, aqui diz assim no versículo 3, fala assim: no dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Então, tudo que nós precisamos é nos encorajar, deixar o desânimo para trás, né? E pedir a Deus forças. Nós precisamos pedir a Deus forças e oferecer, né, a Deus algum tipo de sacrifício, né? Pode ser sacrifício de louvores, cantar muitos louvores para Deus, né? Nesse caso aqui, Davi adorava a Deus em gratidão num sacrifício de louvores. Por isso que o Salmo diz, eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, né? Ele fala, eu te dou, cadê? Deixa eu achar aqui. Inclinarei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então, ele fala que vai adorar o Senhor de todo o coração diante de todos os outros deuses, né? Ele diz, andando no meio da angústia me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca, a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre, a sua benignidade dura para sempre, não desampares as obras das tuas mãos. Então, quando ele fala, eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses, cantarei louvores a ti, Davi escreveu assim, com toda sinceridade, você entende? Então, Davi escreveu muitos hinos de louvores para Deus, e ele não tinha vergonha de cantar os louvores em alturas para Deus, você entende? Ele cantava com toda a veemência, com toda a força para Deus, e convidava ainda aquelas pessoas que ali estavam para cantar com ele. Então Davi, ele fazia o quê? Ele sempre se posicionava diante de Deus. Ele acima de todas as coisas, ele botava Deus em primeiro lugar e convidava as pessoas para cantar com ele os louvores escritos por ele, você entende? Então ele honrava a Deus, em todo o tempo, ele honrava a Deus. Ele fazia com que todos pudessem reconhecer a grandeza de Deus, né? Para que todos pudessem saber o quanto Deus é bom e quanto Deus é soberano, criador de tudo, criador dos céus e da terra, né? Então, ele estava mostrando que Deus tinha domínio sobre todas as coisas, tanto as pequenas quanto as grandes, quanto aos pequenos e quanto aos grandes, quanto aos pobres e aos ricos, não importa. Deus, ele tem até hoje domínio sobre todas as coisas. Deus, em nenhum momento, ele nos deixa só. E quando nós estamos passando por tribulações, é porque temos que passar, porque na palavra de Deus, ele não isenta a gente
dos nossos sofrimentos, das nossas angústias e até das aflições. Ele não isenta a gente de a gente de morte ou de qualquer outra coisa, você entende? Deus, em nenhum momento, ele promete isso pra gente. Toda a Bíblia, você lê que ele, em todo momento, em nenhum momento, ele promete nos isentar das dores que nós passamos, né? De todas as situações, né, que acontecem, de todas as tribulações. Então, eu não vi isso escrito em nenhum lugar, assim, que Deus pudesse isentar-nos desses sofrimentos. Então, o que nós temos que buscar? Buscar em Deus a esperança, né? A esperança de que as coisas vão sempre melhorar, né? Quando nós, como é que eu vou dizer? Quando nós vamos passar, no meu caso, quando eu quero passar para vocês a palavra, né? Então, a palavra, ela nos faz saber de todas as coisas ruins que podem acontecer nas nossas vidas, né? De todos os transtornos, de todos os percalços da vida, de todas as situações variadas que acontecem na nossa vida, você entende? Por isso que a palavra de Deus não nos isenta de a gente passar dor, de a gente passar, de a gente sofrer qualquer tipo de imprevistos, você entende? Então, esse salmo de 138, ele está falando sobre isso, você entende? Ele fala sobre isso, ele está falando sobre que Deus, ele é onipotente, é onipresente, é onisciente, mas que ele não nos isenta de passarmos por algum tipo de sofrimento, porque é através do sofrimento que ele aquebranta o nosso coração e a gente fica mais firme na fé com ele, você entende? Agora vamos ver o Salmo de 140, onde o salmista, ele ora para que sejamos guardados. Nesse caso aqui, ele orava lá para ser guardado lá. Então ele dizia assim: livra-me, ó Senhor, do homem mau e guarda-me do homem violento. Então Davi, ele estava se apresentando a Deus, né? Ele se apresentava a Deus com a sua oração de súplica. Ele suplicava a Deus, pedindo a Deus livramento. Ele pedia a Deus livramento de todos os inimigos, né? Que ele diz assim, ó, guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração continuamente e se ajuntam para a guerra. Então, ele está falando para Deus que Deus, para que Deus o pudesse ouvir, né? Para que Deus pudesse ouvir ele e livrar ele dos ímpios, né? Da relação lá, porque ele estava no meio, né? Colocaram ele no meio lá das pessoas ímpias, mas que era para Deus olhar e ver um diferencial que existia nele em relação àquelas pessoas ímpias. Então, o que ele está querendo dizer? Que Deus... O salmo está querendo dizer, o salmista está querendo dizer que Deus ajuda a gente constantemente em todo o tempo em nossas vidas, você entende? Deus nos ajuda, Ele cuida de nós a todo o tempo, em todo o tempo. Eu fiz uma canção que diz, Deus cuida de mim o tempo todo, Ele cuida de mim o tempo todo. Depois eu canto para vocês. Por isso, nós devemos ser justos, você entende? Ser justo em tudo e agradecer a Deus pelo muito que Ele tem feito nas nossas vidas, pelo muito que Ele tem nos apresentado, né? Que a gente tem vivido, né? Ele está sempre presente com a gente. Então, esse Salmo 140, ele está tratando, ele está falando diretamente dos ímpios, né? Ele está falando dos ímpios aqui. Aí ele pede, quando ele fala assim, os soberbos armaram-me laços
e cordas, e estenderam a rede ao lado do caminho, e armaram-me laços corrediços. Isso está lá no versículo 5, no Salmo 140. Então, ele está retratando mais aqui, ele está retratando os ímpios, está falando inteiramente das pessoas ímpias, você entende? E o que nós vemos com isso? Nós vemos com isso que Deus é o grande juiz, tá certo? Ele condena e absolve, ou seja, ele julga o que é para ser julgado. Você entende? Então, olha, Deus é a nossa justiça. Amanhã eu volto com vocês, com os outros Salmos 141, 142 e 143, tá bom? Sejam todos muito abençoados e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!